O Curta em Cena de hoje apresenta dois filmes que trazem como tema as relações entre pais e filhos. De um lado, o filme Retrato de Carmen D., um relato íntimo sobre o cotidiano de uma psiquiatra e sua filha. Do outro, o Curta Xavier, uma delicada história sobre um pai atento às descobertas da sexualidade de seu filho de 11 anos. Olá! Hoje no Curta em Cena a gente conversa com a produtora e diretora Isabel Joffili. Ela dirigiu o curta documentário Retrato de Carmen D. Muito bem-vinda, Isabel. Obrigada por estar aqui no Curta em Cena com a gente. Como que você conheceu a Carmen? Eu tenho uma relação longa com a Carmen, pela filha dela. Eu conheço a Marcela, que está presente no filme desde os meus 12 anos. E frequento a casa dela desde então, até hoje em dia. A Marcela é grande amiga minha. Essa intimidade ajudou, então, né, a fazer essas filmagens, porque você captou ali momentos muito íntimos delas, né, no ambiente doméstico. Mudou um pouco a minha relação quando eu comecei a filmá-las. Na verdade, eu comecei filmando mais a Carmen mesmo. A Marcela foi entrando no filme depois. Eu ia, filmava um pouco, voltava, trabalhava no material, via quais eram as questões que eu deveria resolver e voltava e filmava, e esse processo durou 4 anos. A Carmen, ela tem uma carreira longa, é uma profissional muito reconhecida aqui no Rio de Janeiro, né, na psiquiatria, na psicanálise, mas o seu filme acabou trazendo um recorte bastante específico, inclusive falando sobre uma situação tensa dela com a filha. Como que você chegou até esse ponto? A princípio eu comecei a frequentar a casa filmando somente a Carmen, querendo saber um pouco da carreira dela, como é que foi, um pouco sobre as experiências dela na psiquiatria, que esse assunto me interessa muito, ela como psiquiatra e psicanalista. E aí a Marcela foi entrando quase que naturalmente, assim, fiz poucas entrevistas com a Marcela, eu filmei muito mais a Carmen do que a Marcela, mas tudo que a Marcela falava era muito revelador da Carmen. Mas você fez o seu primeiro aniversário lá na Corcovado. Você se lembra? Não, pra mim foi aqui. Eu lembro da minha festinha aqui. No primeiro ano, isso? Primeiro ano. Nossa aí um Senhora paciente, da Penha, olha o que onde dizia, eu passo no primeiro aniversário. O que falava, sou ou não sou o príncipe Minsky? Tinha um paciente falando isso? Isso. Aí ele juntou todo mundo, fizeram um bolinho. Isso, eu com um ano de idade assistindo a cena, tipo pirulitinha. Não. E ele fez assim. Todo mundo tem que falar baixinho, porque ela só tem um aninho. Então cantaram parabéns assim. Parabéns pra você. Eles são conscientes. E bateram palma. Só louco faz uma coisa. Só louco é consciente, né? Bateram palmas assim. E quando você conseguiu finalizar, né, o filme, depois de um trabalho quase exaustivo, né, de 4 anos de filmagem e edição, como que foi quando você mostrou isso para elas e apresentou esse resultado que falava da Carmen como profissional, mas trazia também os conflitos delas? Elas sabiam o que eu queria fazer e eu tinha um compromisso comigo de as primeiras pessoas para quem eu gostaria de mostrar o filme quando ele estivesse pronto seriam as duas, para mudar alguma coisa caso elas quisessem, mas as duas receberam muito bem. A Marcela foi até minha casa e viu em casa. A Carmen, eu mandei o filme para ela e elas viram juntas e o retorno foi muito positivo, assim. Muitas pessoas acreditam que para você poder descrever um objeto, você tem que ter um distanciamento dele. Mas o seu filme, na verdade, é o completo oposto disso. A sua relação de proximidade é que fez com que você tivesse um material tão rico. Mas nesses momentos, como um dos que mostram no filme, né, de que teve uma briga entre elas, como que foi estar ali presente, presenciar aquilo e se manter neutra? Como eu sabia o que a Carmen fazia em casa, porque eu frequentei aquela casa por muitos anos, eu tinha muita intimidade com aquele espaço e percebia ela circulando naquele espaço, eu sabia que ela gostava de tomar café solúvel. E aí eu quis fazer uma cena dela fazendo café solúvel. E aí as coisas começaram a acontecer, assim. Então acho que foi um momento de maior surpresa mesmo e aquilo durou muito tempo. Foram várias etapas de tensão ali, né? Eu editei aquele momento, que é um dos momentos maiores do filme,
Mas aquilo ali durou muito tempo. Mas eu acho que foi o momento mais feliz, assim, durante toda a filmagem, porque foi o inesperado mesmo para mim, porque teve uma intenção inicial minha, uma proposta inicial minha, e aí, a partir daquilo, o imprevisto aconteceu. Você é minha mãe, não tem como mudar isso, você entende? Você nunca entendeu isso, Se pudesse, você mudava, né? Você ia morar com a Júlia, com a Bel, né? Elas têm mãe melhor, com certeza. Agora, eu não sei se elas iam te aguentar, que é um pequeno problema, né? É um pequeno detalhe. Quem vai me bater? Vai me bater? Atreva-se. Pois é, e nesse momento elas chegam a recorrer a você, né? E a câmera que está ali filmando, como um voto de Minerva para aquele impasse, né? Teve outros momentos durante a gravação em que essa dinâmica de vocês filmando naquele espaço interferiu na dinâmica familiar delas? Acho que o tempo todo. Não era um diretor de fora que estava ali pela primeira vez, né? Então, era apesar de eu ficar calada, né? Eu era uma interlocução para elas. Elas sabiam que eu sabia do que elas estavam falando ali e das coisas implícitas, né, que estavam sendo ditas ali. Tem um acontecimento na carreira da Carmen que é muito marcante, né? Quando ela perde esse paciente. E você cita isso no filme, mas de uma maneira sutil, no final e em um diálogo delas. Por que, apesar desse acontecimento entrar no filme de uma maneira tão delicada, você fez questão de colocar isso? Eu entendi que, por conta desse evento, a Carmen, de alguma maneira, se afastou um pouco. A carreira dela deu uma baixada, assim, depois da morte desse paciente na clínica dela. Não por conta do evento em si, mas como esse evento abalou ela, né? E a Carmen, hoje em dia, ela continua atendendo. Ela, apesar dela ter sido afastada do meio por conta desse evento, ela resiste, ela continua atendendo. Mas eu achava interessante mostrar essa mulher que resiste, apesar de todas as dificuldades, para marcar esse desenho da biografia da Carmen. Assim, foi uma proposta minha também que elas conversassem sobre o tema. Mas foi pouco depois meu nascimento, foi tipo 88. O paciente teve um infarto e o Cremerge e o pai dele resolveram que eu tinha matado o paciente. No julgamento me impediram de falar e impediram o meu advogado de falar. Só me chamaram 6 horas de palavrões. O primeiro palavrão foi açougueira. Mas é explícito que foi algo, eu vejo muito isso, para te tolir. Uma mulher... Tolher. Tolir. É, uma mulher fazendo uma coisa diferente. O ano 2002, do ano 2200, no em Brasil... Em 84, um país machista. 17, país machista e atrasado. Tanto que os loucos agora estão soltos por aí e são chamados de assassinos. O filme ele traz vários elementos sobre como abordar sofrimentos mentais, sobre como abordar conflitos familiares, e ele acaba sendo também uma ferramenta nisso, né? Porque ele serviu quase como uma ferramenta de terapia para elas também, no fim das contas. Eu acho que o filme acabava propondo encontros delas, assim, porque a casa é muito grande, são as duas morando ali dentro, e o meu desejo de contar certas coisas, a partir desse meu desejo, eu tinha proposta para ela e elas se reencontravam, elas conversavam mais uma vez sobre o assunto, então acho que isso acabou acontecendo. A Marcela, na entrevista, foi num lugar muito especial, que é um lugar, né, que ela está no alto de um morro olhando para casa, e eu falava para ela, olha para casa e vai me dizendo o que você sente. Então, acho que era foi um momento de reflexão, de passar as coisas e mais uma vez, né, a minha amizade com ela dava confiança para ela e tranquilidade para ela poder se revelar. A casa delas também surge como um personagem nessa história, né? Por que você fez essa escolha de mostrar também esses ambientes e o que você viu de potencialidade ali? Porque a Carmen, ela é ativa
ela é muito ativa como psiquiatra, só que ela atende dentro de casa, então ela pouco sai de casa, ela não tem uma vida fora daquela casa. E a Marcela tem, mas, enfim, o filme é a Marcela como filha dessa mulher que não sai daquela casa, enfim, é um lugar muito cinematográfico, fácil de filmar, e a Carmen, eu só vi a Carmen ao longo da minha vida naquele espaço, eu não poderia ir para outro lugar, né? Então eu fui também tentando, digamos, reconstituir imagens e sons que eu conheci ao longo dessa relação de 20 anos. E a piscina? A piscina é muito paradigmática para mim, né? Desse momento de sucesso e desse momento que a carreira da Carmen vai ficando um pouco mais fragilizada, mas que resiste ainda e atende os pacientes e tem uma vida ativa. Porque eu nadei na piscina, a piscina ela tinha água, eu nadava nela, e aí ela foi se esvaziando, aí foi ficando abandonada, e eu me interessava esteticamente pela piscina e achava que ela era muito reveladora desse processo todo, do processo da Carmen, que a Marcela passou junto, que a casa passou junto, que a piscina passou junto. Essa piscina, depois do processo, né, ela parou de cuidar, só que aí isso eu devia ter uns 9 anos, de 9 a 11, mas era legal, assim, antes do processo. Mas são poucas imagens, acho que são poucas imagens porque foram poucos anos, de fato, né? Mas eu lembro dela muito bonita, ela era muito bonita. Enfim, a piscina depois, hoje em dia a piscina tá fechada. Eu não peguei esse momento, depois que o filme terminou, elas resolveram tampar a piscina. E por que você tem a predileção pelo documentário e não pela ficção? Eu gosto do processo de filmagem, eu gosto de estar em contato com as pessoas, com vidas diferentes, eu gosto do tamanho da filmagem, eu gosto de estar, né, normalmente eu trabalho eu e mais uma pessoa, eu gosto das dificuldades do documentário, do tempo do documentário, né, desse tempo de filmagem, desse tempo de você tentar entender aos pouquinhos que filme é esse que você está fazendo, que história é essa que você está contando. Eu gosto mais do ritmo, do tamanho do documentário e da experiência humana mesmo. Eu sou formada em antropologia, né, em ciências sociais, então, né, acho que eu comecei aí, eu acabei chegando no cinema depois, assim. E como foi a exibição do Carmen? Você levou ele para festivais? Como que foi a recepção do público nesses lugares? Eu inscrevi ele em vários festivais, ele entrou em alguns e as pessoas se emocionavam muito, assim, porque acaba remetendo também, apesar, né, de todas as tensões e de todos os dilemas, é uma relação de mãe e filha com muito amor, então acho que todo mundo tem mãe, acho que todo mundo se identifica um pouco com essa relação, né, de tensão com a mãe, Então, eu, enfim, recebi alguns depoimentos muito emocionados, me lembrou a minha relação com a minha mãe, porque eu acho que é isso, é uma relação de tensão e de enfrentamento, mas de muito amor também. Isabel, obrigada, o filme é lindo, a entrevista foi maravilhosa. Obrigada, Tâmara, pelo convite, que bom que vocês gostaram do filme. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco conversamos com o Rick Mastro, diretor do curta Xavier. Mas antes, vamos conferir mais um trecho do filme Retrato de Carmen D, de Isabel Joffeli. Até já! Eu falei assim, mamãe, me ajuda. Ela falou assim, procura uma amiguinha sua. Eu falava, vamos marcar uma consulta com a analista que eu tinha, não sei se com 10 anos eu tinha. Vai marcar uma hora. Eu não sou só, tipo, meio brigando comigo. Não era, tipo, me abraçando, brigando. Eu não sou sua analista. Eu não sou sua amiguinha. Sabe, cara, aquilo doía tanto em mim, tanto. Acho que é ela. Você vê conexão, né? Estamos de volta e o assunto agora é o filme Xavier, que apresenta a história de um menino de 11 anos e a descoberta da sua sexualidade. O curta já ganhou diversos prêmios em festivais pelo mundo. E agora a gente conversa com o diretor da obra, Rick Mastro. Vamos conferir?
Como surgiu a ideia do Xavier, eu estava, na verdade, num ônibus. Eu moro em Toulouse, na França. E aí eu estava lendo notícias via internet, assim, pelo celular. Daí eu li a história de um pai que estava contando que como ele estava sofrendo preconceito da comunidade que ele vivia, falando sobre que ele aceitava o filho dele gostar de meninos. Que, na verdade, ele aceitava que o filho dele gostasse de um tipo de meninos. E daí toda vez que ele chegava num lugar e ele via esse tipo de menino, né, o filho dele ficava mais feliz, tal, e mudava de comportamento. Daí eu peguei e falei assim, nossa, que incrível essa história, tal, E aí eu liguei pro Eduardo Matos, que na verdade é o co-roteirista do filme. E aí eu falei pra ele, Edu, eu quero escrever a história de um menino, de um pai, na verdade, que aceita, né, o filho tá atraído por outros meninos. Que na verdade não necessariamente que ele seja gay ou não gay, que simplesmente ele tem essa atração. Um cuidado que eu tive no roteiro do filme foi que eu fiz questão de todos os elementos assim que a sociedade considera elementos assim que sempre um garoto gay poderia ter, e eu fiz questão de tirá-los. Então eu falei assim, e que é uma besteira, que na verdade é uma construção, um estereótipo, né? Então eu falei assim, o Xavier ele não pode tocar, se ele for tocar um instrumento, ele não pode tocar piano, porque geralmente as pessoas associam quem toca piano a garotos mais femininos. Então eu quero que ele toque bateria. Fecha os olhos e imagina uma enorme plateia, muito ansiosa para te ouvir tocar bateria. Quando eu comecei o filme, eu já tinha feito antes um mestrado de identidade LGBT e sobre personagens LGBT, como a gente da comunidade LGBT quer ser visto, hoje em dia LGBTQIA, né? Como a gente quer ser visto, como a gente deve ser visto e como a sociedade nos vê. E aí eu comecei a falar com toda a equipe, eu comecei a falar com a produtora, que é a Thaís, que também é a diretora do filme. Conversei bastante com o Edu, que já tinha feito filmes LGBT, e com cada pessoa da equipe falando sobre de como o Nicolas, que é o pai do Xavier, enxergaria toda a situação, né? Que não haveria em nenhum momento, eu não sei se eu estou dando um spoiler do filme ou não, mas que não haveria em nenhum momento um conflito em relação ao olhar do Nicolas em relação ao Xavier. Que esse conflito ia vir sempre da pessoa que estava assistindo o filme. E funcionou dessa maneira, assim, tem pessoas que assistem o filme e se sentem extremamente, como posso dizer, incomodadas com o filme. Ela pega e assiste e fala assim, não, mas por que o pai não fez nada? Ou por que o pai não faz nada? Que história é essa? Como pode ter uma sexualidade tão cedo na criança? E essa visão, assim, do filme é tão interessante que ela ultrapassa fronteiras, assim. Desde 2008 eu faço filmes de temática LGBT porque eu acho que é muito importante me ver na tela, né? Me ver, assim, eu acho que isso dá uma importância enorme, ter visibilidade na tela. Porque eu não tive. Eu, quando era garoto, eu não via ninguém como eu me considerava, como eu me considero na tela. E eu acho que isso afeta a autoestima das pessoas. Porque você vai no cinema, você vai na televisão, você assiste propagandas e você não se vê. Então você acha que você não existe naquela sociedade. Porque, por exemplo, eu assisti Indiana Jones, né? E aí eu não me via como uma loirinha que quer ser salva pelo Indiana Jones, sabe? No tempo da perdição. Mas eu também não me via como Indiana Jones, que queria ficar com a loirinha. E eu falava assim, gente, eu também não me via como um japonesinho que fica lá perdido. E aí eu falava assim, cara, onde eu me encaixo nessa? No começo, alguns pais que chegaram e falaram, meu filho não vai fazer um papel de uma criança, tal, que se sente atraída. Mas depois a gente conversava com os pais e eu tive bastante ajuda da Vivian Golombek, da VGI, que me indicou algumas crianças, né? E aí a gente conversava. O Gregório, quando ele veio, que é o Xavier, ele chegou no primeiro dia e já falou assim pra mim, foi nessa sala mesmo, e aí eu perguntei pra ele, por que você quer fazer esse filme? Ele falou assim, porque eu acho que as pessoas têm que parar de ter preconceito. Então, daí isso já me cativou, né?
Às vezes eu recebo e-mail ou mensagens via Facebook, inbox, dizendo assim, muito obrigado por ter feito esse filme, porque quando eu era criança eu não conseguia me ver na tela. Ou muito obrigado por contar a minha história. Ou muito obrigado, você entendeu? Então é isso que me deixa mais feliz. Eu tenho uma história de um documentário que chama Feliz para Sempre, que eu fiz, e eu fiz uma exibição no Nordeste, isso há alguns anos atrás. E a gente fez uma exibição, era tipo 4 da tarde, numa cidadezinha lá em Taquaritinga do Norte. E não tinha quase pessoas, né? Não tinha gente lá. E aí, no dia seguinte, era assim, você exibia o filme e no dia seguinte de manhã tinha um debate. E aí a sessão já não foi muito cheia. Eu falei, gente, esse debate não vem ninguém, né? E aí no dia seguinte, veio uma mulher, ela levantou, toda emocionada, falando assim, obrigado por ter feito esse filme, porque eu moro aqui perto, e eu moro com a minha esposa, e ninguém me vendia bolacha na vendinha. E o dono da vendinha estava lá ontem, assistiu o seu filme e hoje eu já pude comprar na vendinha, você entendeu? O festival, ele dá chance, né? Principalmente o festival de curta-metragem, de exibição de um assunto urgente que a gente tem na nossa sociedade. Então você consegue fazer, porque às vezes um longa demora 1 ano, 2 anos, 3 anos para fazer. O curta não, o curta você consegue, assim, se você se organizar e tiver um grupo de amigos, você consegue fazer em 1 semana. E aí você consegue editar e fazer uma pós-produção em 1 mês. E aí o curta tá pronto. Mas sempre eu acho que o festival é importante dentro da sua região, é uma coisa que eu luto, né? Parece uma coisa de político, mas é verdade. É de dar visibilidade local. Então, por exemplo, eu acho que assim, o percursor do Mix Brasil, estou falando dentro do cinema LGBT. Então ele deu assim, uma visibilidade a toda a comunidade LGBT, você entendeu? Quando o For Rainbow, lá em Fortaleza, ele dá toda uma visibilidade para o Ceará e para o Nordeste. Eu acho que o curta-metragem, você entendeu? Que ainda no Brasil não é tanto, que é um negócio também, né? Então, por exemplo, eu acho que faltaria ainda, né? Talvez a internet matou isso, porque hoje em dia você não consegue, assim, é muito raro você vender o seu curta-metragem para passar num DVD. Então, muitas vezes as pessoas chegam e preferem colocar disponíveis na internet para ter maior o número de alcance, né? Mas as pessoas esquecem também que é um produto que que é um objeto, assim, não gosto de falar que é produto, mas que é um filme que você gastou dinheiro. E que seria bacana ter um retorno, não para você ficar rico, né? Que você nunca vai ficar rico, mas para você ter condições de fazer um outro curta e continuar fazendo, você entendeu? O mais grave é o fato dele não relacionar-se com os colegas. Isso é preocupante. Mas e quem é aquele ali do lado dele? Aquele é o Lucas. Nem é da mesma classe. Parece estranho Xavier se aproximar desses rapazes mais velhos. Tem vários colegas que fizeram 1 ou 2 curtas e já querem fazer um longa, né? Eu sou contra. Porque eu acho que assim, que você, através do quando você faz um curta, você vai aprender e você vai aprender um dinamismo de produção, você vai encontrar alguns problemas durante essa produção. E aí, hoje em dia, eu tô fazendo meu primeiro longa. Cara, é assim, tipo, eu tenho que pensar pra não falar palavrão, mas é uma estratosfera de problemas diferentes, você entendeu? Então, assim, a quantidade de problemas são diferentes, o tipo de planejamento que você tem que fazer, né? Eu acho, assim, que fazer um curta é fazer um omelete, sabe? Fazer uma metáfora bem esdrúxula. Então, você tem que saber fazer um omelete, cara. Se você quiser ser chefe, você vai ter que saber fazer um omelete, né? Se você não sabe fazer um omelete, você não é chefe, né? Agora, se você quiser fazer um prato mais refinado, vamos fazer assim, tipo, você fazer uma feijoada, né? Você tem que saber primeiro fazer um omelete. Agora, começar pela feijoada, cara, eu acho que pode ser um pouco complicado. O maior conselho que eu dou é faça. Não tenha medo, se você não tem uma câmera bacana, faça com o seu celular. Entendeu? Hoje todo mundo tem um celular com câmera. Então faça com o seu celular, você entendeu? E vai praticando. Vai praticando, não espere. É lógico que espere o edital, fazer com grana, fazer com uma equipe, fazer de maneira profissional. Mas também não passe sua vida esperando aquele edital
para ele chegar, você entendeu? Faça agora, tipo hoje. Saia, termina a minha entrevista e vai fazer o filme. Vamos lá, gente. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Eu te amo, pai. E depois desse papo com o Rick Mastro, o Curta em Cena fica por aqui. Mas você pode ver os extras das entrevistas na nossa página na internet. Até semana que vem. Tchau!